Muito bem, voltando aí, né? Agora falando ainda continuando no tópico da reestruturação, né? O que surge, então, é uma outra modalidade, né? O toyotismo. Então, aí nesse contexto, né, onde a produção ela vem declinando e o consumo também vai declinando e com isso os lucros vão caindo, né? Surge uma nova forma de organização da produção, né? O engenheiro de produção da Toyota lá no Japão, Taishi Oho, começou a implementar nas fábricas de automóveis dos Estados Unidos e posteriormente na maior parte do mundo um modelo implantado no Japão que tinha 6 características básicas, tá? Primeira delas, né, a produção por demanda, com estoques mínimos, tá? Eu produzia só para consumir, não ficava criando estoque, diferente do modelo anterior que criava o estoque, né, e era obrigado a vender, tá? 2. Flexibilização da produção, o fim de torná-la variada, ao contrário do Fordismo, né, que produzia uma série do mesmo tipo de produto. Existia aí no Taylorismo a flexibilização de produtos, vamos diversificar. 3. Automação das máquinas, isto é, né, as máquinas que desempenham várias funções e funcionam com o mesmo grau de intervenção do trabalhador, tá? As máquinas têm capacidade de pensar entre aspas, tá, gente? Tá? O sistema just in time, né, um modelo no tempo certo, no qual a matéria-prima, peça ou acessório chega ao local de produção apenas no momento em que será utilizado, evitando o acúmulo de produtos no estoque, assim eu não preciso de um espaço muito grande para estoque de produto, para estoque de matéria-prima, tá? Então eu pago um aluguel menor, né? Isso tudo facilita aí na obtenção dos lucros, tá? 5. Sistema Kanban, em que se pode acompanhar a necessidade de reposição do produto no estoque por meio de etiquetas, né? À medida que o meu produto vai ficando em falta no estoque, eu já vou, né, providenciando, né? E aí essas etiquetas ou planilhas, como melhor desejar, né? E por último, né, os CCQs, que são círculos de controle de qualidade, que são grupos de trabalhadores que supervisionam a qualidade dos produtos, completando um processo de responsabilização em relação a cada etapa de produção, que deve atingir, né, uma qualidade pré-estabelecida, né? São os padrões de qualidade, como você já conhece aí hoje no século XXI, o ISO 9000 e alguma coisa, ISO não sei o que, né? São os padrões de qualidade. Então, essencialmente, o que muda do Taylor Fordismo para o Toyotismo é que é a automação da produção, tá? É a automação da produção. Há aí a substituição das antigas máquinas, né? As máquinas antigas são substituídas por robôs e máquinas sofisticadas poupam o tempo de trabalho e permitem dispensar parte do contingente de trabalhadores. Novamente, tá? E aí, com isso, os empresários poupam custos produtivos, o que leva, né, a elevar suas taxas de lucratividade. E desmobiliza cada vez mais as organizações de defesa dos trabalhadores, como os sindicatos e os partidos operários, tá? As consequências disso para a classe trabalhadora são o crescimento abrupto de desemprego, né, gente? Quanto mais máquinas capazes de substituir o ser humano, mais gente sem emprego, tá? E para a classe trabalhadora, né, são o crescimento, além do desemprego, a diminuição do valor dos salários, né? E a desmobilização política e a queda de seu poder de compra. Então o trabalhador ele sai cada vez mais lesado, né? Desemprego, salários baixos, não tem poder de compra, não tem influência política e assim por diante. Então, o toyotismo ele concebe também um novo tipo de trabalhador, gente. O trabalhador das indústrias Taylor Fordista, ou seja, o operário que produzia em massa, tá? Foi substituído por um trabalhador polivalente agora. As novas máquinas ou robôs com funções muito avançadas exigem novas qualificações para serem operadas. Enquanto o operário do Taylor Fordista,
ele operava só uma máquina em uma rotina de tarefas simplificadas, muito simples, né? Botar um botão é simples, eu penso, não a roupa. O operário polivalente opera várias máquinas, tá? E mais, ele acumula as funções dos operários que foram dispensados. Ficando sobrecarregado e ainda passa a ser responsável pela qualidade dos produtos na medida em que gerencia a sua própria atividade. Eu tenho que fazer bem feito e ainda gerenciar, né, a qualidade do que eu estou fazendo. Então, assim, a implantação do toyotismo foi diferenciada em todo o mundo e dependeu das particularidades de cada sociedade. Mas, acima de tudo, essa forma de reestruturar a produção, ela cumpriu seu papel histórico de reproduzir, tá, as classes sociais e a desigualdade entre elas. Então, a gente volta naquele assunto lá, que muda o penteado, mas continua a mesma noiva. Não é a Neiva, tá? Muda o penteado, troca o penteado, mas a noiva continua igual, né? Os trabalhadores continuam, né, vivendo em condições precárias e a classe trabalhadora, ela tá cada vez mais sucateada, né? Cada vez mais enfraquecida. O seu desenvolvimento pleno, ele serviu de políticas macroeconômicas implantadas pelo Estado. Assim, em paralelo com essa grande transformação na produção e procurando regulamentá-la, o chamado Estado neoliberal substitui o Estado de bem-estar social na época do Taylor-Fordismo, tá? As características centrais do Estado neoliberal ou do neoliberalismo, como a gente ouve falar, são as seguintes, né? O governo mínimo, tá? Com cortes no número de servidores públicos, ou seja, eu tiro o poder do Estado para dar o poder para as empresas e para indústrias, tá? Vamos pensar, no Brasil hoje, quantas pessoas estão pagando para os seus filhos estudar em escolas particulares? Quantas pessoas têm plano de saúde, tá? Para não precisar do SUS? Quantas pessoas têm capacidade de pagar empresas de segurança para que não haja segurança pública oferecida por parte do Estado? Quantos de nós estudaram em escola paga? Quantos de nós têm segurança particular? Quantos de nós têm plano de saúde? Tá? O Estado neoliberal, ele prevê que o governo tenha um gasto mínimo com esses serviços. Isso é reduzir os servidores públicos. Se eu reduzo as funções do Estado de oferecer educação, né, que eu corto aí o número de servidores, provavelmente as pessoas vão ter que pagar para uma empresa, para uma escola privada, para obter esses serviços, tá? Privatizações, né, de estatais e transferência das questões econômicas para o mercado. Então a intenção é vender tudo o que é do Estado e aí transferir essas questões econômicas para o mercado. Vamos lá, vão vender as universidades particulares, vão vender os institutos. Quem vai oferecer esse serviço agora são os grandes conglomerados da educação, né? Quem vai poder ter acesso? Quem puder pagar. Tudo bem, isso é tirar o poder do Estado. Isso é o neoliberalismo, tá, gente? Flexibilização das leis, permitindo a intensificação da exploração do trabalho, ou seja, cada vez mais eu tiro o direito dos trabalhadores, né? Eu dou o direito para o empresário, para o proprietário. Por quê? Porque eu quero criar empregos e para eu criar empregos eu preciso flexibilizar para as leis trabalhistas para beneficiar o empregador, tá? Continuando, livre circulação de capitais internacionais, o que pressupõe, né, a abertura dos países periféricos às multinacionais e incentivos à política de baixo imposto. Eles vêm para cá, estabelecem-se aqui, produzem, mandam seus lucros lá para suas cidades de origem e depois de algum tempo eles acabam, né, indo embora. Aconteceu com a GM, aconteceu com a Coca-Cola e várias outras multinacionais. Então elas vêm porque aqui as leis ambientais são mais flexíveis, tá, pessoal? Em um país onde há uma lei muito rígida em relação ao meio ambiente, essas empresas dificilmente vão se instalar. Em empresas onde existe o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores também, e assim por diante. Então elas vêm para os países onde elas podem obter lucro e não oferecer muitas coisas em troca em termos de cuidados com o meio ambiente, respeito
as leis trabalhistas e assim por diante. Então, o Estado neoliberal, que se estruturou a partir do final da década de 70 na Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher, e no início dos anos 80 nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, foi fundamental para o desenvolvimento da reestruturação produtiva toyotista no mundo, tá? A promoção de políticas que desregulamentavam totalmente as leis de proteção dos trabalhadores. E foi extremamente importante que esse tipo de produção vingasse. Assim, a crise das formas de produção Taylor-Fordista e do estado de bem-estar social foi implementada uma nova ordem internacional baseada na relação da produção, né, da produção toyotista, ou flexível, né, como o Estado neoliberal. Então a gente já continua aí na próxima aula aí sobre a questão do neoliberalismo e outros assuntos, tá?